Pessoal, tudo bem? De volta aqui para mais uma aula de balanço de massas. Dessa vez vamos falar sobre balanço de massas em múltiplas unidades de processamento. Bom, até o momento analisamos processos envolvendo uma única unidade, ou seja, um único volume de controle era aplicado para a resolução dos nossos cálculos. Ocorre que grande parte dos processos químicos envolve várias unidades de processamento. Portanto, além de especificar se o balanço de massas é global ou para um dado componente que participa do processo, agora faz-se necessário especificar o volume de controle escolhido para aplicar o balanço de massas. O volume de controle pode envolver o processo como um todo, uma única unidade ou várias unidades de processamento. Pode-se ainda escolher como volume de controle pontos de junção ou mistura, pontos de divisão de corrente e etc. Para identificar os diferentes volumes de controle considerados, lembrem que a gente utiliza linhas pontilhadas no fluxograma de processo, tomando-se para efeito de balanço apenas as correntes que atravessam essas fronteiras imaginárias do nosso volume de controle, ou seja, as correntes contidas no volume de controle não devem ser utilizadas para o cálculo do balanço de massas. Então suponha que nós tenhamos a seguinte unidade de processamento, o seguinte fluxograma. De cara nós podemos atribuir 5 volumes de controle para a resolução dos cálculos deste processamento. O primeiro seria o volume de controle denominado de 1, compreende o processo como um todo, que vai envolver todas as correntes de entrada, ou seja, todas as alimentações, que aqui seriam descritas como a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 4, porque são correntes que atravessam as fronteiras do meu volume de controle entrando no mesmo, e ainda as correntes de saída, que seria a corrente de número 6, a corrente de número 8 e a corrente de número 9, que atravessam as fronteiras do meu volume de controle. Observem que para efeito de balanço de massas não deveríamos utilizar as correntes de número 3, 5 e 7, porque elas não atravessam o nosso volume de controle, elas estão contidas no mesmo. Então isto é extremamente importante para você na hora de aplicar e escolher o seu volume de controle para o cálculo do balanço de massas. Nesse nosso processamento, teríamos ainda o volume de controle 2, que compreende a primeira unidade de processamento, além das correntes 3 e 4, que seriam caracterizadas como corrente de entrada para este volume de controle, e a corrente de número 5. Teríamos também o nosso volume de controle 3, que seria aplicado à segunda unidade de processamento, aonde nós poderíamos aplicar a equação geral de balanço, que é o que entra igual ao que sai, levando-se em consideração as correntes 7, que é a corrente de entrada, a corrente 8 e a corrente 9, que seriam duas correntes de saída deste volume de controle. Teríamos ainda uma quarta opção para aplicar o nosso volume de controle, que corresponde ao ponto de mistura de correntes, aonde neste volume de controle teríamos duas correntes de entrada, a corrente 1 e a corrente 2, e uma corrente de saída, que seria a corrente 3. Por fim, como eu falei, o quinto e último volume de controle que nós poderíamos ter para resolver este fluxograma de processo seria nesse ponto de desvio de corrente, onde eu teria duas correntes de saída, que seriam as correntes 6 e 7, e a corrente de entrada 5. Então, o procedimento para resolução de problemas de balanço de massa em processos com múltiplas unidades, ele é basicamente o mesmo daquele utilizado para uma simples unidade de processamento. Exceto que nós agora vamos ter que fazer mais balanços de massa, haja vista que há mais de uma unidade de processamento, ok? Então nós teríamos que obter equações suficientes para determinar os valores das variáveis de processo desconhecidas. Eu aconselho a vocês fazer inicialmente o balanço no volume de controle do processo como um todo,
que neste caso seria o nosso volume de controle 1, tá ok? E a partir daí escolher os próximos volumes de controle a serem analisados. Então é importante ter claro que para obter os valores das variáveis desconhecidas, nós devemos escolher os volumes de controle que obviamente irão envolver essas variáveis, tá certo? Bom, ainda em relação aos processos químicos envolvendo múltiplos volumes de controle ou múltiplas unidades de processamento, nós podemos citar 3 operações muito comuns na indústria química. São elas a operação em bypass, em reciclo e purga, que apresentam especificidades em relação aos balanços de materiais. Bom, a gente sabe que em uma unidade de processamento qualquer existem entradas e saídas. Então, o que viria a ser um processo ou uma corrente em bypass? Bom, trata-se de uma operação na qual se desvia parte da alimentação de uma unidade, sendo que esta corrente de desvio, que é denominada de corrente de bypass, ela se une a outra corrente mais à frente do processo. Isso ocorre de acordo com a necessidade de cada processo. Normalmente, essa operação é realizada com o intuito de manipular a composição ou as propriedades de uma determinada corrente de produto. Tá ok? Nas usinas de cana-de-açúcar e álcool, por exemplo, parte do caldo, que é proveniente da moenda, ela é desviada em uma corrente de bypass para a produção de açúcar. Então ela vai ser enviada para diluir o melaço ou o mel final para produzir o etanol, tá ok? Observe que neste fluxograma, onde eu tenho a minha corrente de bypass, da mesma maneira anterior, nós temos vários locais possíveis de aplicar o nosso balanço de massas, ou seja, eu tenho vários volumes de controle. Exemplo. Nós temos aqui o meu volume de controle 1, que seria o volume de controle do processo como um todo, aonde na equação geral do balanço de massa aplicaríamos o princípio do que entra é igual ao que sai. Percebam que neste volume de controle eu tenho apenas uma entrada e tenho uma saída. Essas correntes que antecedem a unidade de processamento e que sucedem a unidade de processamento estão contidas no meu volume de controle. Se estão contidas no volume de controle, nós não utilizamos para efeito de balanço. O mesmo raciocínio é aplicado para a corrente de bypass. A corrente de bypass, que é um desvio, ela está contida no meu volume de controle. Portanto, eu descarto a mesma se nós escolhermos o volume de controle 1 para aplicar o nosso balanço. Temos ainda um volume de controle chamado de volume de controle 2, que envolve o ponto de divisão da corrente, ou seja, o ponto de desvio da minha corrente, que dá origem à corrente de bypass. Nesse ponto teríamos uma corrente de alimentação e teríamos 2 correntes de saída, a corrente de bypass e a corrente que entra na minha unidade de processamento. Bom, nesse fluxograma teríamos ainda um terceiro volume de controle, que envolve a unidade de processamento em si, tendo apenas uma entrada e uma saída para este volume de controle. Tudo bem? Por fim, temos ainda um volume de controle chamado de volume de controle 4, que compreende o ponto de mistura, ou seja, é aquele local onde a corrente de bypass foi desviada e misturada com a corrente de produto que saiu da minha unidade de processamento. É óbvio que esta corrente e a corrente de bypass, elas têm propriedades diferentes e que após serem misturadas darão origem a uma outra corrente chamada corrente de produto, que por si também tem propriedades diferentes das duas anteriores. Tá bom? Bom, um outro tipo de operação é a operação em reciclo ou a chamada corrente de reciclo. Bom, o reciclo ou reciclagem de um dado material que deixa um processo envolve o retorno desse material ou parte dele para ser novamente processado.
A reciclagem ou reciclo, ela pode envolver, por exemplo, a recuperação de papel ou alumínio numa unidade de reciclagem, ou o retorno de um reagente que não foi completamente convertido novamente para um reator num processo químico qualquer. Da mesma maneira que o processo que ocorre em bypass, também temos múltiplas unidades ou pontos para aplicar o meu balanço de massas. Portanto, teremos também aqui vários volumes de controle a escolher. Nós temos o volume de controle 1, que mais uma vez é aquele volume de controle do processo como um todo, que de modo semelhante à corrente de bypass temos apenas uma entrada e uma saída. E por motivos análogos à corrente de bypass, temos correntes que estão contidas no meu volume de controle que não vão participar do nosso processo. Temos um volume de controle 2 que compreende o ponto de mistura da corrente de reciclo. Temos um volume de controle 3, que é a unidade de processamento, número 1, tá? Que tem uma entrada e uma saída. E temos aqui a minha unidade de separação, que ela tem uma entrada e tem duas saídas, a corrente de produto e a corrente, obviamente, de reciclo. Então, mais uma vez, de modo semelhante à corrente de bypass e de modo análogo aos exercícios que nós resolvemos anteriormente, o procedimento para resolver os balanços de massa são iguais. Você vai ter que aplicar o balanço global, vai ter que aplicar o balanço por componentes, mas agora vai ter que escrevê-los mais de uma vez e com um grau de detalhamento maior para que você não se perca na sua resolução. Ou seja, você deverá explicitar o volume de controle onde você deve estar fazendo a sua conta. Por fim, temos a operação em purga ou a corrente de purga. Bom, corrente de purga trata-se de uma corrente que ela é descartada do processo para evitar o acúmulo de algum composto inerte ou indesejado que foi alimentado no seu processo, de modo que você possa remover o mesmo da sua unidade de processamento. Atentem, tirando esta corrente de descarte, que é a corrente de purga, esse processo se assemelha muito com o processo de reciclo. Então, normalmente a corrente de purga ela é desviada da corrente de reciclo. Então fica a dica para vocês. Bom, de maneira análoga aos raciocínios anteriores, temos múltiplas possibilidades de aplicar os nossos volumes de controle. Temos o volume de controle para o processo inteiro, para o ponto de mistura, para a unidade de processamento, para a unidade de separação e agora para a minha corrente de purga. Então, mais uma vez, o que é a corrente de bypass é um desvio da minha corrente de alimentação. O que é a corrente de reciclo é uma corrente que retorna para o processo inicial do meu fluxograma. E a corrente de reciclo é uma remoção, é uma corrente de retirada da corrente de reciclo, onde nós podemos, escolhendo adequadamente o volume de controle, aplicar a equação geral de balanço para resolver as contas de processos químicos, ok? Nos vemos na próxima aula, cujo princípio básico será a resolução de exercícios com múltiplas unidades de processamento. Nos vemos lá, um abraço.